Olá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Peço até desculpas esses dias que eu fiquei ausente. Eu falei que eu ia gravar com mais frequência. Só que daí aconteceu uma gripe. Eu até pensei que fosse Covid. Felizmente não foi. Eu aproveitei esses dias para descansar, né, e preparar novos assuntos aqui para o canal. E um assunto aqui me chamou muito a atenção. Eu faço parte aqui no Facebook de uma página chamada Mrs. Brasil, que é uma página de tendência liberal, com assim, reportagens sobre modelos econômicos que países deveriam adotar, e várias outras práticas, né, liberais no caso, né, práticas econômicas. Mas um artigo deles me chamou a atenção, eu vou comentar aqui, sobre o movimento Me Too, que em tradução livre seria Eu Também. Depois eu vou colocar o link aqui embaixo da reportagem para quem quiser ler inteira. E também é um site bem interessante, que eu faço parte, sempre leio os artigos deles. Volta e meia eu vou colocar aqui mais alguma coisa deles. Volta e meia eu posso fazer um vídeo com outros temas também, tá? Então, como é esse movimento aqui, Me Too? Esse movimento surgiu em 2017 nos Estados Unidos e logo se tornou tendência mundial. Aqui no Brasil, eu não sei como anda aqui esse movimento, mas também chegou aqui no Brasil e em vários outros países. O que é basicamente? Mulheres que se sentiram assediadas de alguma forma e foram colocando os relatos delas na internet, com essa hashtag MeToo, que eu também fui assediada. Mas isso daí, então, como eu falei, tomou força em 2017, principalmente após denúncias de várias atrizes de Hollywood contra um produtor chamado Harvey Weinstein, aquele que atualmente já se encontra preso. Em 2020 teve uma sentença e atualmente aí a pena dele foi mais de 20 anos de prisão. E várias atrizes também denunciaram comportamento de assédio por parte dele. E depois, na rede social Twitter, várias outras pessoas começaram a relatar também que elas foram assediadas e colocavam no final do texto Me Too, né, que eu também fui assediado. Isso aí explodiu como um rastilho de pólvora, principalmente nos Estados Unidos. Bastava a mulher dizer que foi assediada, que a vida do homem se tornava um inferno. Era demitido do trabalho dele, processado, e em muitos casos não houve assim provas contra ele. Pessoas simplesmente, assim, muitos assim, a justiça escutava mais do lado da mulher e acabou, né, com o ônus da prova, né, que era do acusante, que isso é uma dos pilares do direito, né, e simplesmente bastava a palavra da mulher que pro cara estar em maus lençóis, né. Eu vou lendo aqui partes da reportagem para vocês. Obviamente não vou ler tudo para não cansar. Depois como eu já falei, eu vou deixar o artigo todo ali disponível, né? Então, as consequências desse movimento aí começaram a ser óbvias, né? Muitos homens, principalmente os mais cautelosos, passaram a evitar situações potencialmente comprometedoras, né?
como simplesmente estar num ambiente com uma mulher. Isso, né, nas grandes empresas, não só nas grandes, as pequenas também. E assim, uma pessoa que, um homem que dizia para uma mulher, você está muito bonita hoje, passaram a não dizer mais, como uma simples forma de elogio. Nem bom dia, muitos assim passaram, perdão, nem bom dia começaram a dar para as mulheres. Muitos passaram a simplesmente evitar. Quando entravam no elevador com uma mulher, se afastavam o máximo possível delas, nem olhando. Quando tinham que ir, por exemplo, ali no refeitório, na cozinha da empresa, e ali estava uma mulher, ou ele não ia, né? Se tivesse mais mulheres, ele rapidamente ia, pegava um copo d'água, alguma coisa e já saía. Nem parava para conversar nada, certo? E outras coisas aqui. Muitos dos homens relatam quão desconfortável se sente quando ficam sozinhos com colegas mulheres depois disso aí. Particularmente as jovens e as mais atraentes. Tão temerosos que estão de serem vítimas de boatos, até mesmo, como disse um deles, serem processados. Um sócio, esse aqui eu achei interessante, isso aqui, ó. Um sócio de uma empresa que tem mais de 45 anos de idade, disse ter adotado uma nova regra, aconselhado por sua esposa, que é advogada. Nunca participar de jantares de negócio com uma mulher que tenha 35 anos ou menos de idade. Então a mulher já orientou o marido. Se tiver ali uma mulher de 35 anos para baixo, não vá. E as mulheres começaram também a ser limadas, né, de aquelas reuniões, aquelas happy hours depois do trabalho, que depois do trabalho homens se reuniam em bares, e as mulheres não foram mais convidadas, porque vai que algum homem beba mais e, né, faça algum gracejo que ela não goste. Então elas passaram a não ser convidadas. Festas da empresa também. Contratações, então, cada vez menos. As firmas estão cada vez mais muito cautelosas, olhando o currículo da mulher, as posições delas, para não se meter em encrenca, né? Certo? Então, esse movimento, em vez de, teoricamente, tem um lado benéfico, né, de denunciar assediadores, foi aí um tiro no pé. Porque muitas mulheres que não têm nada a ver com isso, né, que só querem trabalhar, tirar o sustento, acabam sendo prejudicadas, né? Vamos continuar aqui. Aqui, ó, nada surpreendente, já está havendo gritaria também contra esse comportamento dos homens. Segundo uma reportagem da Bloomberg, a acusação que as mulheres estão sendo isoladas, né? Como eu já falei, né, disso aí, né? E vários homens sabem que uma acusação falsa será o suficiente para arruinar sua carreira. Sendo assim, ele está disposto a adotar qualquer tipo de comportamento, por mais antissocial que seja. Então, nada de conversa com elas. Certo? E dado que os homens estão cada vez mais desconfortáveis perto de mulheres no ambiente de trabalho, a chance de mulheres ascenderem profissionalmente por meio dessa mentoria vai se tornando cada vez menor. Cada vez menor. Foi um estudo, foi uma conclusão alcançada por Sylvia Ann Hewlett, CEO do Center for Talent Innovation, cujos estudos comprovaram que 64% dos homens mais velhos evitam interações solo com mulheres mais novas no ambiente de trabalho, porque temem serem vítimas de rumores sobre os motivos dessa interação. Tá? E
mas nem sempre precisa de estudos para comprovar isso. Já teve um outro exemplo dos Estados Unidos que prejudicou um outro grupo de pessoas, os deficientes físicos, tá? Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre a ADA, que aqui é uma lei, né, aprovada em 1990. A ADA significa Americans with Disabilities Act, leis dos americanos portadores de deficiência. Antes dessa lei, vamos resumir aqui, as empresas contratavam os deficientes, cadeirantes ou com outro tipo de deficiência, faziam arranjos entre si, porque nos Estados Unidos não tem negócio de carteira de trabalho, leis trabalhistas, que eu acho bem melhor. Eu posso falar disso num próximo vídeo. Então, o empregado entrava em acordo com o empregador, deficiente mesmo, e se adaptavam a esse, conseguia se adaptar na empresa. Mas daí veio essa lei, 1990. Aqui, ó. A lei, além de proibir que deficientes fossem recusados por empregos exclusivamente por causa da sua deficiência, também estipulava vários direitos para empregar os deficientes. Então, uma lei que colocou vários jabutis aí. Tipo assim, o deficiente tem que trabalhar numa sala X por X. Tem que medir certinho a sala para ele trabalhar. Se vai numa viagem de negócios, o hotel tem que ser um hotel preparado para ele, certinho, tudo, né? Banheiros da firma, da empresa tem que estar de acordo para tal, né? E daí essa lei provocou mais obstáculos do que ajudar o deficiente mesmo, né? E essas pessoas poderiam até processar o empregador, caso fosse num ambiente de trabalho que estava faltando uma coisinha só dessas. Com o resultado disso, muitas empresas passaram, principalmente as grandes, ok, mas as pequenas, médias e pequenas, passaram, que são, né, a grande maioria, passaram a não contratar mais deficientes, com medo, né, da empresa não passar aí no crivo, né, dessa lei, ou não terem condições de adaptar totalmente para receber essas pessoas. Então foi uma lei aí que mais atrapalhou do que ajudou, né? Muitas, aqui está dizendo aqui, que houve um grande declínio de contratações, né, com 27 anos após a adoção da ADA, pesquisadores constataram que pessoas deficientes estavam obtendo ganhos em várias áreas, exceto na área de empregos. Então, a contratação piorou, né? Não teve assim uma melhora de contratação. Essa lei que foi justamente para ajudar acabou atrapalhando. O que a ADA fez foi essencialmente transformar trabalhadores deficientes em ameaças reais e imediatas de processos judiciais. Ao passo que, antes da ADA, os patrões tinham liberdade para negociar com os empregados deficientes as acomodações que seriam feitas, a ADA aboliu esse arranjo e o substituiu por decretos, que, caso desobedecidos, são resolvidos nos tribunais. Sob essas condições, mesmo aqueles empreendedores que genuinamente estão motivados a dar uma chance para trabalhadores deficientes, irão pensar duas vezes antes de arriscarem a si próprios e também o capital da empresa. Então não existe mais aquele arranjo, né, feito entre o trabalhador e entre o empregado e o empregador. Agora tem que passar por isso antes. Então, mais um caso. Então temos aí, o Me Too poderia ter se espelhado nesse caso aí da ADA, né?
Nós vimos aí, agora nós vimos recentemente um exemplo aí, né, o ator Johnny Depp e a atriz Amber Heard, né, que ela acusou o ator de agressão, várias coisas. O ator estava com contratos para fazer vários filmes, as empresas cancelaram, e depois viram aí que, na verdade, ela que foi a grande mentirosa da história, ainda vai ter que pagar 25 milhões de dólares para eles, indenização, né? Então essa daí foi talvez influenciada por esse movimento Me Too, né? Não posso dizer com toda certeza, mas essa daí, né, se deu mal. Agora, creio que ele vai voltar a fazer filmes, né? Ele é um ator muito talentoso. Essa, pelo menos, teve um final feliz, essa daí. Mas muitas outras, infelizmente, não tiveram, certo? Então é isso. Minha conclusão sobre isso é que, obviamente, nós temos que respeitar as mulheres, né? Eu trabalho meu ambiente de trabalho é majoritariamente formado por mulheres. Eu nunca tive nenhum assim problema com elas. Trato com o maior respeito todas. Claro que algumas eu tenho uma certa liberdade para brincar, que eu já conheço faz algum tempo, e outras eu não faço as mesmas brincadeiras, né? Mas sempre trato todas com o maior respeito. E é isso, né? Quando há casos realmente de assédio, a pessoa tem que ir comprovar, provar tudo isso. A pessoa tem que ser punida, realmente quem faz assédio, tanto o homem quanto para a mulher, e evitar, né, esses exageros aí, né? E é isso, né? Essa foi a minha opinião. Esses movimentos aí precisam repensar, senão eles vão acabar prejudicando ainda mais a vida das pessoas. Pessoas aí que apenas querem trabalhar e estão sendo aí prejudicadas por esses movimentos aí, certo? Então é isso, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Muitos membros entraram novos esses dias aí, eu agradeço muito. E ainda em breve, já nos próximos dias, agora eu voltarei a fazer vídeo com mais frequência, certo? Então uma ótima segunda-feira para vocês e uma ótima semana. Fiquem com Deus, até mais.